Agradecemos a presença de todos, encarnados e desencarnados, na tarde de hoje. Sejam todos bem-vindos ao NEASA, Núcleo Espírita Assistencial de Arco Verde. Sintam-se abraçados, acolhidos, sintam-se em casa, sintam-se em um lar. Nosso assunto para o nosso estudo da tarde de hoje: o que é o Espiritismo? Se alguém em meu lar me pergunta o que é o Espiritismo, eu saberia responder de uma maneira realmente correta, clara, precisa. Olha, o Espiritismo é isso, isso e isso. Se alguém no meu ambiente profissional me pergunta que ambiente é aquele, que local é aquele que você se dirige nos sábados, às 4 da tarde, para assistir aquela reunião, que casa é aquela? O que é um centro espírita? O que acontece ali? Eu saberia responder, sendo claro para a pessoa, falando realmente do que é uma casa espírita. Se alguém em dado momento nos perguntasse o que é ser espírita, saberíamos responder? Sinceramente, apenas dizendo adepto do Espiritismo. Não, não apenas isso, mas detalhar o que atinge na nossa conduta, na nossa postura diante da vida, e o que de fato realmente é ser espírita. Saberíamos responder? Então essa é a finalidade do estudo da tarde de hoje. O que é o Espiritismo? O que é uma casa espírita? O que é ser espírita? Onde vamos encontrar, porque poderia surgir essa pergunta também diante de nós: onde estudar o Espiritismo? Que obra conhecer? Para encontrar realmente conteúdo espírita. Também esse é o objetivo na tarde de hoje. Falar do Espiritismo, definir o que é o Espiritismo. Vamos então voltar um pouco no tempo. Vamos ao século XIX, o período de 1801 a 1900. Há um país chamado França. Antes, voltemos um pouco mais, até a passagem do Cristo aqui na Terra. Durante a sua passagem, ele faz uma determinada promessa: virá o Consolador para ensinar todas as coisas, aprofundar aquilo que hoje vos ensino, organizar, recuperar, trazer na sua pureza aquilo que hoje ensino, que mais na frente será deturpado. Então Jesus então faz essa promessa. E ainda acrescenta: virá este Consolador na época correta. Nem antes do tempo, nem depois do tempo que é para vir. Jesus faz a promessa, passam-se os séculos, chegamos ao século XIX, na França, e vamos presenciar o que o autor Arthur Conan Doyle vai colocar como uma invasão organizada dos espíritos. Os fenômenos mediúnicos, os fenômenos de comunicação dos espíritos com o plano material se perdem no tempo. Mas no século XIX há um intensificar desses fenômenos, inclusive dos fenômenos de efeitos físicos, os espíritos atuando na matéria, no movimentar, no produzir barulhos direto na matéria. Um desses fenômenos mediúnicos ficou conhecido como mesas girantes.
Mesas como essa, que se levantavam, que movimentavam, e o mais surpreendente, davam respostas inteligentes, demonstravam sentimentos. Mas como isso pode se dar? Sabemos que os salões na França e em outros locais da Europa estavam abarrotados de curiosos, de pessoas apenas com o intuito de presenciar os fenômenos e passar o tempo e se divertir. Os fenômenos não ficavam apenas limitados aos salões, mas também às residências, aos lares. Mas nem todos que presenciavam os fenômenos iam para brincar. Alguns tinham a finalidade de estudar, de conhecer, de descobrir o que estava por trás de uma mesa que respondia perguntas, que demonstrava afeto ou desafeto. O senhor Fortier presencia fenômenos dessa natureza e vai contar desses fenômenos ao seu amigo, o professor Rivail, e relata o que acabamos de relatar. Mesas que se movimentam, que giram, as pessoas estão lá assistindo, recebem respostas e tudo mais. O professor Rivail, neste primeiro momento, no ano de 1854, ainda não presencia, tem contato direto com o fenômeno. Passa um tempo, mais ou menos um ano. Em 1855, outro amigo do professor Rivail, agora o senhor Carlotti, vem falar-lhe novamente do fenômeno das mesas girantes. E aí no ano de 1855, mais precisamente no mês de maio, o professor Rivail, um educador renomado não só na França, mas em toda a Europa, com uma contribuição gigantesca para a área da educação, que influencia até hoje, vai conhecer os fenômenos. E vai, presencia, observa, e sai de lá. Vejam a presença do bom senso, do cuidado, do compromisso com a verdade. Foi lá, presenciou, mas nem diz. É uma brincadeira de mau gosto. É alguém que está abusando da fé alheia. Não, ele não diz isso. Como também ele já não diz de pronto, ele não diz de pronto, são espíritos. O fenômeno é produzido por espíritos. Ele também não diz isso. Ele vai dizer apenas, é algo que merece o estudo. Porque tudo bem, uma mesa levantar-se e movimentar, a ciência do mundo material já explica. Entra a área da física, que vai falar da eletricidade, do magnetismo, enfim. Mas o que chamou mais ainda a atenção do professor Rivail eram as respostas inteligentes dadas pelas mesas. E ele percebeu a necessidade de estudar e se empenhou com critérios científicos, sérios, a estudar os fenômenos. E ficou mais maravilhado ainda, porque ele compreendeu quem realizava o fenômeno. Não era realmente uma brincadeira por parte de alguém encarnado, nem também era algo extraordinário, mirabolante, fantasioso. Os fenômenos nada mais eram do que produzidos pelos espíritos desencarnados que movimentavam aquela mesa e que usavam-se daquele instrumento para se comunicar. E espíritos desencarnados nada mais são do que nós sem esse corpo. E até está em desuso, e que ocorra o quanto antes, o termo entidade, porque se referia a um espírito desencarnado como uma entidade, como se fosse um ser diferenciado, não uma pessoa como nós. Então evitamos o termo entidade, tratamos como espíritos, como pessoa.
que de fato é. A forma de comunicação avançou. As mesas que se movimentavam, que davam respostas, demonstravam inteligência, demonstravam sentimento. E aí, denominou-se esse tipo de comunicação que, de acordo com esse movimento, demonstra ideias, sematologia. Surge então outro formato de comunicação ainda lento. A, B, C e assim por diante. A tipologia, comunicação através do som das pancadas. Sim, não, e dessa forma bem lenta. Imagina para elaborar uma palavra, uma frase, uma página inteira dessa forma, mas servia para se comunicar. O processo mediúnico evolui. Pega-se uma cesta, vincula-se um lápis, o médium ou a médium fazia a imposição das mãos e a cesta começava a se movimentar, acionada, claro, pelos espíritos desencarnados, até chegar ao ponto da conhecida psicografia, tão bem exemplificada por Chico Xavier. O médium apoia o lápis com a sua mão, pega o lápis com a sua mão e o espírito impulsiona a mão do médium. O professor Rivail, depois de perceber quem está por trás dos fenômenos, que são os espíritos desencarnados, percebe uma área imensa de conhecimento, de pesquisa para ser investigado. Quem são os espíritos desencarnados? A condição deles no plano espiritual, detalhes e o entendimento de como funciona o mundo espiritual. Tudo isso se abria diante do professor Rivail para que ele pudesse estudar, e ele o fez, pesquisou, indo para essas reuniões. Foi a casa da senhora Plané-Maison, foi a residência da família Rostand, foi a residência também da família Baudin, e levando perguntas para essas sessões. Perguntas não de interesse material, não de interesse pessoal, mas perguntas que interessam a todos nós, que tocam as áreas do conhecimento humano. Foi levando as perguntas e obtendo as respostas, até que percebeu que tinha um material que era um corpo de uma doutrina, e um material muito precioso de informações extremamente válidas que deveriam chegar ao público. As pessoas estavam, como hoje ainda estamos, ansiando por essas respostas, por esse esclarecimento tão sublime. Porque no século XIX havia algo bem interessante, dentro daquilo da promessa de Jesus, da vinda do Consolador no tempo certo. O século XIX marcava a saída da Idade Média, a saída da Idade das Trevas, a saída daquele momento. Olhe, não pode pesquisar, só pesquisa o que a Igreja permite e só se divulga o que a Igreja Católica permite. Sair então desse momento, por isso que o século XIX, século das luzes, a liberdade do pensamento, da pesquisa e um avanço imenso da ciência e da filosofia. Mas por outro lado, as religiões tradicionais não traziam as respostas que a mente humana já ansiava por buscar agora e ter condição de receber um alimento espiritual mais substancioso. E aí, não tendo essas respostas, mergulhavam, e muitos ainda mergulham no materialismo e na sua ilusão. Então, vamos ver no século XIX um avançar intelectual bem interessante. Esse avançar intelectual permite uma base para receber um alimento espiritual,
mas também um momento muito difícil no aspecto moral, que era um avanço imenso do materialismo. Então, dentro justamente desse contexto, na época precisa, porque se vem antes, falta o alicerce do intelecto. Se vem depois, já há uma propagação imensa do materialismo. No século XIX, na hora certa, vem o Consolador. Voltemos ao professor Rivail. Quando percebe que essas perguntas e respostas davam esse corpo de doutrina, percebe a necessidade de publicar, de levar para as pessoas esse conhecimento. E ele se depara com um problema. Bom, o material está aqui. As perguntas, diz o professor Rivail, até que fui eu que fiz, mas as respostas não são minhas. O conteúdo esclarecedor, a parte principal, não é meu. Como vou colocar o meu nome nessa obra? E também outro detalhe, o professor Rivail, renomado, se ele assina a obra, com certeza muita gente ia comprar, ia ler, ia estudar, pela fama dele. E o intuito não era que as pessoas buscassem o conteúdo pela fama, pelo nome que ele tinha, mas pelo interesse realmente em conhecer algo que desse respostas às principais indagações da humanidade. E aí, orientado em um sonho, para que usasse o nome de uma reencarnação anterior, quando o professor Rivail tinha vivido na mesma região da França, que na época tinha o nome de Gália, e o professor Rivail era um druida de nome Allan Kardec. Já que para a divulgação, publicação de uma obra precisa de um autor, de um responsável, o professor Hipólito Leão de Nizar de Rivail opta por colocar neste livro, dessa doutrina que surgiu, o nome Allan Kardec. E aí, no dia 18 de abril de 1857, numa manhã de sábado, em Paris, chegava à Terra o Consolador prometido. Era lançado o livro dos Espíritos, com 501 perguntas e respostas. Não, mas uma curiosidade. Então ele ia nas sessões, perguntava, o Espírito respondia, e aí ele achava bonita a resposta e botava para dar origem ao livro? Não. Ele ia à sessão, levava a pergunta para que o Espírito A, através do médium fulano de tal, respondesse. Vamos dar um exemplo. Ele vinha aqui no NEASA, e através da médium André, o Espírito X respondia aquela pergunta. E aí ele ia até o Eurípides Bassanufo, através da médium Marluce, Espírito Z, a mesma pergunta. Qual a resposta? Não tinha zap na época, mas tinha correspondência, e através de correspondência ele enviava aquela pergunta para outro grupo que estava a realizar os fenômenos, e depois vinha a resposta. Podia até, e é lógico isso, não vir exatamente, rigorosamente com as mesmas palavras, mas trazia o mesmo conteúdo. É aquilo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, controle universal dos ensinos dos Espíritos. Bastava apenas isso, direcionar as mesmas perguntas para médios diferentes e espíritos diferentes? Não. Com a resposta em mãos, condiz com um Deus perfeito, que é o que não temos a menor dúvida, Deus é absolutamente perfeito. Ainda não era o final do critério para que aquela pergunta e resposta fossem válidas. Está de acordo com a moral e o ensino de Jesus? Assim sendo, percorrido esse caminho de pesquisa, vai para o livro. E aí surge o Livro dos Espíritos. A edição de 1860 é a que ficou até hoje,
que passa de 501 perguntas para 1019 perguntas e respostas, com 4 partes: causas primárias, mundo espiritual, leis morais da vida, esperanças e consolações. Cada parte dessa foi desenvolvida, aprofundada, trabalhada para um esclarecimento maior, e cada parte dessa deu origem a mais uma obra. Cada parte, mais uma obra. Com o livro dos Espíritos, nós vamos entender o que é o Espiritismo. O Espiritismo, ou doutrina dos Espíritos, é a doutrina que estuda a natureza, a origem e destinação dos Espíritos. Estuda também o mundo espiritual, a relação mundo espiritual e mundo material, e também estuda as consequências morais de todo esse conhecimento. Isso é Espiritismo. Doutrina espírita, que é uma filosofia. Buscando as primeiras páginas do livro dos Espíritos, nós vamos encontrar filosofia espiritualista. Mas espiritualismo é espiritismo? Espiritismo é espiritualismo? Como é que é isso? Espiritualismo é a crença de que algo, alguma coisa, sobrevive após a morte do corpo físico. O católico é espiritualista. O evangélico é espiritualista. O muçulmano é espiritualista. O espírita também é espiritualista. Então, espiritismo é espiritualismo, mas nem todo espiritualismo é espiritismo. O espiritismo vai nos trazer o quê? Como? Que percepção dessa questão da morte e da vida espiritual? Não é algo que sobrevive em nós após a morte do corpo físico. Somos nós que sobrevivemos após a morte do corpo físico. Não é algo que é um acessório que está em nós, porque o corpo físico é o principal e esse algo sobrevive. Não. O acessório é o corpo físico, o principal sou eu, espírito. E eu estou constantemente vivo. A questão é, ora na condição de encarnado, ora na condição de desencarnado. Então, Espiritismo é uma filosofia. O que é filosofia? É a busca pelo saber, é o amor pela verdade, é o questionamento sistemático e profundo daquilo que se afirma. Por que é dessa forma? Por que é desse jeito? Por que está acontecendo assim? Nós vamos ver esse aspecto filosófico em diversas ocasiões nos estudos espíritas. Um deles é nesse agora. A proposta aqui não é, João Paulo falou, está certo, está acabado. Não, peraí, ele falou. Será que é assim? Será que realmente ele está coerente com os postulados espíritos? O que ele está dizendo faz sentido? O que ele está dizendo vai servir para onde, para mim, para a vida prática, para o melhoramento do meu dia a dia? Questionar, pesquisar, refletir, meditar. É uma filosofia com base científica. Acabamos de ver o método usado por Kardec de critério, de observação, de experimentação, de pesquisa, de elaboração. O Espiritismo, filosofia com base científica e consequência religiosa. E aí surge uma pergunta que é muito comum. O Espiritismo é religião? E aí depende do que se chama de religião. Se o livro está se referindo à religião como algo de um sacerdócio organizado, de uma hierarquia de poderes, de um ritual, de um culto, de adoração de imagens e outras coisas, de paramentos, de vestes, não. O Espiritismo não é religião nesse sentido. Mas se falamos de religião como uma proposta para que o indivíduo eduque-se moralmente, se transforme e se religue com Deus, o Espiritismo sim é uma religião. Porque o estudo, o conteúdo espírita, quando assimilado e posto em prática, promove a educação moral do indivíduo.
a mudança de postura diante da vida e um religamento com o Criador. Surge o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Depois, em janeiro de 1861, Livro dos Médiuns, que vem da segunda parte do Livro dos Espíritos, Mundo Espiritual. Um livro, como tem nas primeiras páginas do Livro dos Médiuns, guia, orientador para os médiuns e para os evocadores. E podemos acrescentar para todos aqueles que desejam conhecer sobre mediunidade. O livro que de maneira mais precisa, mais clara, nos fala sobre a faculdade mediúnica. O que é mediunidade, o que é ser médium, quais são as faculdades mediúnicas, como educar a mediunidade. Depois do Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro que foi lido agora há pouco, que vem da terceira parte do Livro dos Espíritos, Leis Morais da Vida. A essência moral de Jesus, explicada por Kardec e pelos Espíritos Superiores, que em resumo funciona da seguinte forma, o formato do livro: a passagem bíblica com a essência moral que Jesus está passando, vem Kardec ou os Espíritos Superiores explicam aquilo ali, que Jesus está querendo dizer e onde devemos aplicar. Sugiro que esse livro seja livro de cabeceira de cada um de nós, para pesquisas constantes, leituras constantes. A importância desse livro me faz lembrar uma história que contada por Divaldo Franco, quando no início do seu trabalho espírita, ele pergunta à sua mentora Joana de Anjos que livro deveria ler, e ela diz: o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele começa a ler, termina a leitura da obra, retorna à mentora e pergunta: e agora? Qual livro eu devo ler? E ela repete mais uma vez: o Evangelho segundo o Espiritismo. E assim se deu por várias vezes e se dá até hoje a orientação de que leia, estude o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois do Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e o Inferno, agosto de 1865, vem da última parte do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações. Para onde vamos? De acordo com o que fizemos aqui. O que vamos encontrar lá, de acordo com como utilizamos a oportunidade das experiências aqui, e outros assuntos relacionados. Por fim, a obra A Gênese, janeiro de 1868, e vem da primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias. Vamos encontrar, dentro daquilo que até onde podemos entender por enquanto, a nossa origem, a origem do planeta, a origem do universo, outros assuntos bem interessantes, como os ditos milagres do Evangelho, explicados à luz da doutrina espírita. Milagre é algo dentro das leis da natureza, porém naquele momento ainda não compreendemos, mas mais na frente vamos compreender. Ainda na Gênesis nós vamos encontrar as predições, as passagens do Evangelho, na Bíblia, falando sobre o futuro, explicadas à luz da doutrina espírita. Falávamos de obras onde iríamos encontrar o conteúdo espírita. Aí está as obras básicas, o Pentateuco espírita, a codificação kardeciana, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Agora percebamos o cuidado de Kardec para facilitar o nosso estudo. O Livro dos Espíritos está à base, os princípios. O Livro dos Médiuns, o laboratório que foi utilizado para a chegada de todo aquele conhecimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, a vivência moral de acordo com todo o conhecimento adquirido através do Espiritismo, do seu estudo. O Céu e o Inferno, as consequências da prática ou não prática desse conhecimento. Por fim, vai falar de a Gênese, daqueles assuntos que já citamos:
a nossa origem, a origem do universo e outras coisas. Como também, observando as obras básicas e lembrando das principais questões da humanidade, nós vamos perceber uma total relação, pergunta e resposta. Quais são as principais perguntas da humanidade? Quem sou? De onde eu venho? Para onde eu vou? E o que eu estou fazendo aqui? No livro dos Espíritos nós vamos encontrar a resposta de quem somos. No livro A Gênese, de onde viemos. No céu e inferno, para onde vamos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o que estamos fazendo aqui. As respostas que a humanidade tanto esperava e das quais tanto precisa, mas que muitos de nós ainda resistindo na ignorância, na rebeldia, ou negligenciando esse esclarecimento libertador e aceitando o convite da ilusão do materialismo. Mas está aí. E aí lembramos de Jesus, mais uma vez: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Kardec tem diversas outras obras, não só apenas a obra básica. Por exemplo, ele tem uma obra pequenininha, mas de um conteúdo interessante. O livro que é o Espiritismo. Um diálogo que ele tem com um padre, onde ele vai refutando as colocações do líder católico, esclarecendo os princípios espíritas. Kardec tem outra obra belíssima, Viagem Espírita, de 1862, onde ele conta quando ele vai visitando os centros espíritas nascentes na França e na Europa, e esse contato com os outros espíritas. Kardec também nos traz a Revista Espírita, primeiro periódico espírita do mundo, lançado em 1º de janeiro de 1858. Kardec também traz, em 1º de abril de 1858, a fundação da primeira casa espírita, quando ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec então retorna ao plano espiritual em 31 de março de 1869, em meio às suas atividades, aos seus trabalhos. Mas ele deveria mais na frente uma outra obra relacionada ao trabalho de Kardec, não publicada por ele, porque só vem a público 21 anos depois de Kardec retornar ao plano espiritual, mas escritos, documentos, material deixado por Kardec, que não deu tempo de ser publicado. Os continuadores do Espiritismo organizam aquele material e nos trazem obras póstumas. E aí com Kardec nós vamos compreender o que é ser espírita. Porque para denominar o adepto, o seguidor do Espiritismo, Kardec fala disso na primeira página da introdução do Livro dos Espíritos. Aquele que é adepto do Espiritismo é o espírita ou espiritista. Percebam, e aqueles que já estudaram, que leram essa página, vão perceber que Kardec não faz nenhum complemento. Ele apenas diz espírita ou espiritista. E alguns espíritas, ainda carentes de um pouco mais de estudo, quando perguntado se você é espírita, aí o indivíduo diz: eu sou espírita kardecista. Não existe espírita kardecista. Espírita e pronto. Como falamos no Livro dos Espíritos, da introdução. E ao dizer espírita kardecista, é um grande desfavor à divulgação da doutrina. Porque quem mais fez questão de desvincular-se da obra, porque a obra não era dele, e nem deveria parecer dele, foi o próprio Kardec. Quando falamos do sonho, da orientação, use o nome de outra reencarnação, em vez de Rivail, utilize Allan Kardec, para desvincular-se. Kardec não é o dono, Kardec não é o pai, Kardec é conhecido como o codificador do Espiritismo.
É aquele que, com o auxílio da espiritualidade, organizou esse conteúdo vindo do plano maior e colocou ao nosso alcance. Aí tem alguns irmãos dizendo espírita kardecista. Para aquele que não tem algum conhecimento espírita, vai tentar o espiritismo de Kardec. Duplo entendimento equivocado. Primeiro, que o espiritismo é de Kardec. Segundo, que não tem outro tipo de espiritismo. O espiritismo é um só e pronto. Kardec vai nos falar sobre ser espírita no Evangelho segundo o Espiritismo. Espírita é aquele que se esforça por vencer as suas más inclinações. Hoje, aí o espírita dirá: hoje tento ser melhor do que ontem, e amanhã tentarei ser melhor do que hoje. Estudar e vivenciar. Nesse esforço, nessa entrega, nessa busca, o burilamento, o aperfeiçoamento, a renovação. Essa é a proposta. Mas vamos encontrar, por exemplo, espíritas imperfeitos. A maioria de nós. O que o Espiritismo traz é tão bonito. Mas é bonito para ela. A palestra é sobre paciência perfeita. Para ele, para mim não. Falou de perdão, muito lindo, muito legal. Para ela, eu não preciso. Fica difícil. É necessário esse esforço para a vivência. Voltemos à filosofia espírita, a meditação e a reflexão. Ouvir aqui, ou o conteúdo que obtivemos através de assistir uma palestra, por exemplo, no YouTube, ou de outras formas que tivemos acesso àquele conteúdo, o que é que eu posso fazer com esse conteúdo no meu dia a dia? É até uma orientação para palestrantes, monitores de estudos. Quando se fala de um tema na casa espírita, faça essa ponte entre aquela teoria e a prática nossa do dia a dia. Tem também os espíritas experimentadores. Só fenômeno. Eu quero apenas ver comunicação com os espíritos. E quando vamos estudar sobre fenômeno mediúnico, sobre reunião mediúnica, vamos perceber que o maior objetivo não é apenas presenciar o fenômeno. É usar-se do fenômeno para a prática da caridade, para a prática do bem. Usar-se do fenômeno para estudar, se edificar. Não apenas ir por mera curiosidade. E com tanta dedicação ao fenômeno mediúnico e negligenciar outras atividades tão importantes. Para a reunião mediúnica eu estou aqui meia hora antes, mas para a campanha do quilo eu chego 10 minutos, 15 minutos depois. Então, não, nem vou. Ou então outra atividade da casa. Não estou falando aqui que aquele que participe da reunião mediúnica tem que estar em todas as atividades. Claro que não. Temos nossos outros compromissos também deveras importantes. Tem ainda os espíritas exaltados. Olhe, você tem que ir no NEASA. Você deixe sua igreja e vá para o NEASA. Você tem que ir. Isso não é um verdadeiro espírita. Isso é um espírita fanático. Aí vamos à orientação de Kardec. Trabalho, solidariedade e tolerância. O indivíduo está feliz como católico? Que bom, continue. Está feliz com alguém da Umbanda? Continue. Agora, quando nos solicitar informação sobre o Espiritismo, aí nós vamos dar. Quando percebendo a necessidade de ofertar aquilo e a liberdade da outra pessoa, que a outra pessoa nos dá, de receptividade disso, sem estar forçando consciência de ninguém, vamos ofertar o conteúdo espírita. Mas forçar a consciência, não. Que possamos ser espíritas em todos os lugares. Ainda presenciamos indivíduos que tentam ser espíritas verdadeiros somente na casa espírita. Aqui, quando chegar naquela porta, cuidado com os pensamentos, está em prece, a fala com os outros no convívio no centro, aquela coisa toda, o que já é bom, o que já é válido, pelo menos é um momento.
mas o compromisso é muito maior. O comprometimento deve ser maior. Porque quando essa pessoa bota o pé na calçada, volta o pensamento anterior, volta a forma de tratar o próximo como agia anteriormente, e distante da proposta de uma conduta espírita. Não sejamos espíritas aqui, no trabalho, no lar, na rua, nas redes sociais. Ah não, sou espírita no centro, aqui na rede social. Sejamos espíritas em todos os momentos, para a divulgação do espiritismo, para a propagação do bem, para pararmos a propagação do mal. E aí faço um ênfase especial para as redes sociais. Chega um vídeo, chega um áudio, chega um conteúdo que não é edificante, que seja eu a parar, daqui não passa não. E obter ter esse esforço e fazer por onde ter realmente essa conduta espírita. Quando estudamos o Espiritismo, nós vamos percebendo que o Espiritismo por si só basta. Não precisamos trazer ideias e outras coisas de outras denominações religiosas, ou de algumas terapias que surgem por aí. Vamos incrementar. A gente vai estudando e vai percebendo que não. Ah, mas eu ainda simpatizo com tocar o meu tambor. Vou trazer essa ideia para a reunião mediúnica do Neasa. Não devo. Aqui é prática espírita. Respeitamos as demais denominações religiosas. Como disse, não forçaremos consciência de ninguém para que se converta e seja espírita. Mas aqui, na casa espírita, é prática espírita. Aí lembramos um orador espírita chamado Raul Teixeira, quando ele diz que, questionado sobre essa questão do indivíduo vir, trazer aquilo que ele ainda abraça e trazer para a prática do centro espírita, ele diz, olha, aí ele dá um exemplo na questão de bater o tambor, aquela coisa toda. Ele diz, olha, você gosta, você é feliz assim, sente bem, agora você vai tocar o seu tambor no seu devido lugar, porque aqui a prática é espírita. Como também não existe meio espírita, metade só espírita. Não, eu sou um pé no catolicismo, um pé no espiritismo. Não existe isso. Mas sabemos que algumas pessoas ainda adotam essa conduta. Ah, então ele está dizendo ali, algumas pessoas adotam, então eu assisto na missa e venho para cá, então agora eu não posso mais vir para cá. Não estou dizendo isso. Olha, não traga essas coisas para cá, para que sejam divulgadas como prática espírita. E também que seja honesto com o espiritismo, ao divulgar algo, de qualquer forma que for, e que não seja espírita, pesquise, veja se aquilo é espírita ou não, e ao propagar, indique a fonte. Indique de que se trata. Que, por exemplo, eu estou num grupo de zap, e as pessoas sabendo que sou espírita, eu colocando algo naquele grupo, aqueles que não têm familiaridade com o espiritismo, João Paulo é espírita, botou isso é espiritismo. Então temos essa honestidade com a divulgação do espiritismo. O que é uma casa espírita? O que é um centro espírita? É um local de estudo, de prática e de divulgação do espiritismo. É um local para orientação, esclarecimento, consolação, através do espiritismo e dos princípios espíritas. Podemos denominar o centro espírita de diversas coisas. Prioritariamente de escola. O que é um centro espírita? A gente pode dar aquela definição que eu dei agora há pouco, é um local de estudo, prática e divulgação do espiritismo. Bem, mas podemos dizer, não, o centro espírita é uma escola. Que o grande objetivo é a educação moral.
E aí a gente vai perceber, todas as atividades da casa espírita têm algo comum presente em todas elas: o estudo. Vai para a campanha do tiro. Por exemplo, amanhã tem a campanha do tiro daqui, já fazendo o convite. Antes da campanha, tem uma preparação, que é um estudo. O evangelho lá é um estudo. Outros locais que vão distribuir uma sopa, por exemplo, se é um trabalho espírita, tem o evangelho antes da distribuição da sopa, e assim por diante. E o passe? O passe já se orienta que seja depois da reunião, depois do momento de estudo também. Então podemos citar outros e outros trabalhos, porque a proposta maior é de escola. É também de lar. A casa espírita é um lar, onde nos encontramos, reencontramos, como irmãos, como família. Um local que deve se caracterizar pelo acolhimento, pelo aconchego, pelo amor. O Centro Espírita também é uma oficina de trabalho. Ainda vivenciamos uma crise na questão de emprego em nosso país, mas na casa espírita não falta trabalho não. Não é remunerado financeiramente, mas a remuneração também é bem interessante. Bem interessante. E há muito o que fazer. E é o trabalho que edifica, o trabalho espiritual, o trabalho voluntário, o gesto de amor, de caridade. É uma oportunidade da vivência dos postulados espíritas. Claro que essa vivência, esse trabalho, essa caridade, ela pode estar em todos os momentos do nosso dia a dia, a todos os instantes. Mas a casa espírita também nos oferta isso como uma oficina de trabalho. Casa espírita como um hospital de almas. Vamos encontrar aqui lenitivo, como o passe, a água purificada, as boas vibrações. Pode até acontecer alguma cura, mas esse não é o objetivo da casa espírita. O objetivo principal não é. Vai em algum local que se diz casa espírita e promete cura, já desconfie, porque trabalho espírita não promete cura, porque a cura depende do melhoramento do indivíduo. Pode até, não, fui em tal lugar, passou, se não se educar moralmente, vai somatizar, vai aparecer de novo de outra forma. Por isso que o objetivo aqui maior é de escola. Tem um aspecto de hospital, porque nessas coisas são lenitivos, são auxílios, mas o principal é a educação do espírito, para a construção de uma conduta correta, equilibrada, e uma saúde integral e sustentável. Para que possamos concluir e confirmar que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Quanto é consolador, quanto é consolador sabermos de Deus, Deus como Pai, como amor, um Deus perfeito. Quanto é consolador sabermos que somos espíritos e que somos imortais. Quanto é consolador saber da comunicação com os espíritos, do contato com eles, da obtenção das informações, dos esclarecimentos. Quanto é consolador sabermos da reencarnação, da confirmação da justiça divina, da confirmação do a cada um segundo suas obras. Quanto é consolador saber que no universo não é um imenso vazio, mas que a vida pulsa em todos os locais do universo. Quanto é consolador saber da evolução. Hoje estamos numa condição de imperfeição, de limitação, mas nos tornaremos luzes, espíritos perfeitos, espíritos puros. Quando é consolador, sabemos que hoje estamos passando por um sofrimento, entendemos por que está passando, que Deus não nos desampara, que o fardo não é maior que a força, que o auxílio sempre vem, e que amanhã só estaremos sofrendo se a gente repetir os caminhos equivocados de antes. Evitando os caminhos equivocados de antes, evitaríamos também as quedas em sofrimento. O quanto é consolador. De fato, o Espiritismo é consolador. E aí lembro
para finalizar, as palavras do Espírito de verdade quando diz: espíritas, amai-vos, o exercício da fraternidade, da solidariedade, do amor ao próximo. E espíritas, instruí-vos. O estudo para a orientação, o estudo para saber o que fazer e depois a prática, chegando à construção daquilo que todos nós aqui queremos: paz, saúde, equilíbrio. Muita paz para todos.